Azul, o seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá, seja bem-vindo à edição de outubro do nosso podcast Salão Azul, o podcast da BMJ que traz análises e cenários sobre temas de impacto na nossa política, na nossa economia e no nosso mercado de negócios. Nós estamos em outubro e nós vamos falar de tarifas porque desde 9 de julho o ambiente comercial e o ambiente político entre o Brasil e os Estados Unidos mudou bastante. Não que alguém tenha esquecido, mas de lá para cá as tarifas adicionais de 40% foram de fato aplicadas sobre uma série de produtos brasileiros, outros produtos ficaram de fora porque conseguiram entrar numa lista de exceção e também veio a investigação aberta pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos sobre a conduta brasileira nas trocas comerciais com os Estados Unidos. Inicialmente, o presidente Lula decidiu dividir para conquistar e deixou nas mãos do vice Geraldo Alckmin e dos diplomatas a negociação para reverter ou pelo menos diminuir as tarifas aplicadas sobre os produtos brasileiros. Além disso, o presidente Lula também colocou em marcha um plano de contingência e abriu a estratégia de ampliar os nossos mercados para reduzir o impacto da tarifação sobre a nossa pauta exportadora e sobre a nossa economia. O problema é que faltava subir um pouquinho essa negociação, levar para o nível presidencial. Porque, afinal de contas, o perfil dos nossos presidentes faz com que nada, nenhum avanço realmente aconteça sem um sim, seja do Lula, seja do presidente Donald Trump. E para esse debate, hoje nós temos 3 dos nossos especialistas. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o nosso diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional, José Pimenta. Seja bem-vindo, Pimenta. Olá, Raquel. Olá a todos. Também está aqui comigo o Vitor Vilar, que é o nosso coordenador de Política Internacional e Comércio Internacional da BMJ. Oi, Vitor, seja bem-vindo de volta. Oi, Raquel, um prazer estar aqui novamente. E para fechar esse time, a gente tem o nosso coordenador de Política Federal e Análise Política da BMJ, Lucas Fernandes. Seja bem-vindo, chefe. Raquel, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com essas lendas para debater um pouquinho mais sobre o tarifaço. Bom, então a gente vai começar sem mais delongas, vou puxar o Pimenta para a conversa, porque afinal de contas o Pimenta esteve em Washington acompanhando várias das negociações. E no começo, Pimenta, o que a gente via é que o governo brasileiro estava tentando estabelecer um diálogo e o que se encontrava eram portas fechadas, eram conversas escondidas, conversas canceladas e pouquíssima disposição para negociar. O que mudou de julho para cá em Washington para a gente conseguir ter esse avanço de uma negociação que, pela expectativa do governo brasileiro, a gente vai ter aí um acordo nas próximas semanas? Raquel, acho que 2 pontos importantes para a gente salientar aqui, né? Acho que o primeiro é a participação do setor privado. Acho que a participação do setor privado em tomar para si, quando eu estou falando do setor privado, diversas entidades aí, né? CNI, Anchan, federações, associações, né? Todo um pool de players do setor privado que fizeram a diferença em iniciar contatos com as suas contrapartes lá, porque havia necessidade de você mobilizar primeiramente o setor privado lá para que essa pressão reverberasse em alguma mudança de cenário. Acho que esse foi o primeiro ponto. Então, foram realizadas missões, contatos, reuniões, nós participamos ativamente na missão lá atrás dos senadores, né, e ali já teve um primeiro contato dos senadores brasileiros com contrapartes norte-americanas e também com o setor privado norte-americano. Então ali, essa missão foi muito elogiada, diga-se de passagem, pelas contrapartes norte-americanas e pelo setor privado norte-americano, que marcou ali um republicanismo, uma disposição em conversar. Então acho que esse é o primeiro ponto. A partir daí você começou a ter pontos de contatos diferentes daqueles que a gente já sabia que estavam acontecendo, para mudar um pouco a narrativa, mudar um pouco a cara daquilo que vinha sendo passado, né, do que estava acontecendo no Brasil, independente de qualquer posição política. Há uma questão econômica em curso, e sempre ocorreu. Intercâmbio de 80 bilhões de dólares, né, em diversos setores de alta tecnologia, de ponta, tanto da indústria quanto do agro, serviço. Então é uma cadeia muito complementar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é que não automaticamente, mas gradualmente, essa questão econômica ela foi tomando maior amplitude do que a política. E aí você começa a ter também, dentro dos Estados Unidos, a mensuração por parte da Casa Branca, por parte dos próprios players ali, de produtos que estavam começando a sofrer algum tipo de inflação, falta, demandas que estavam sendo rompidas, algum tipo de ruptura de demanda, e a partir daí você fala, aquilo gerou algum tipo de sensibilização. Chegou na Casa Branca, obviamente, a necessidade de você, vamos começar a intercambiar, né, a trocar mais também informações com o Brasil. Então, esse ambiente político lá atrás, que a gente tinha como um monopólio, vamos dizer assim, da situação, né, isso começou a passar também para o setor econômico como um grande protagonista das relações bilaterais. E aí o governo entrou em cena, atuou de maneira pragmática, tentou buscar a negociação, tentou buscar os contatos, e o que a gente vê agora é uma evolução.
Então, acho que esses são os dois principais pontos. Uma atuação frutífera e incansável do setor privado e também o governo atuando de uma maneira correta em buscar pragmatismo na relação econômica e comercial Brasil e Estados Unidos. Perfeito. E eu queria chamar o Vitor para a conversa, porque além de toda essa questão interna que o Pimenta bem destacou, a gente teve aí algumas mexidas no cenário geopolítico que também serviram como elemento de pressão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que mudou de lá para cá no globo, né, no planeta, para funcionar, para ajudar para que houvesse esse destravar das nossas negociações. Eu acho que, por boa parte, o Brasil tentou passar abaixo do radar. E, especialmente quando eles anunciaram o tarifaço lá em abril, né, o Liberation Day, o Brasil ele fez de tudo para não estar no radar do presidente Trump, porque ele tinha os 10%. No momento que ele volta ao foco, o Brasil tem que agir e tenta fazer uma negociação um pouco mais ativa. Posteriormente a isso, que teve pouco sucesso, né? Sendo bem honesto com a verdade aqui. Entretanto, a relação Brasil-Estados Unidos-China ela foi alterando muito ao longo das últimas semanas, aos últimos meses, e foi ficando cada vez mais claro para o presidente Trump e para os setores econômicos americanos que a relação que os Estados Unidos têm com o globo, ela estava se alterando rapidamente. E o cenário que ele tinha de busca de substituição de importações não seria feito da noite para o dia. Recentemente a gente teve, observando, na verdade, uma guerra velada, Estados Unidos-China, no setor da mais alta tecnologia, que foram os chips, semicondutores, né, que abastecem telefones, satélites, carros elétricos, e aqui falando de mineração, terras raras. Os Estados Unidos sempre teve um bloqueio bastante grande de venda de tecnologia para países competidores. Engenharia, venda de chips, etc. Só que a China agora ela começa a reagir, especialmente observando um mundo em que eles pensam, ok, nós temos os minerais críticos aqui, a China é o maior detetor de terras raras do mundo, quase todos os produtos que eles precisam para a indústria 5.0 eles possuem, mas eles ainda estão atrás na tecnologia. Então, recentemente, a China anunciou um plano quinquenal até 2030 para tomar a frente dessa indústria, que nominalmente é liderado dos Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Taiwan, Japão, e quer tomar a frente. Então ela tem obrigado empresas nacionais de tecnologia, como Alibaba, como ByteDance, a utilizar conteúdo nacional na sua própria produção. Deixar de comprar, por exemplo, os chips da NVIDIA, deixar de comprar produtos que vêm dos Estados Unidos, da União Europeia, de Taiwan, do Japão, para continuar a fomentar a indústria local. E essa estratégia para você produzir, você precisa ter os produtos. Então, você deixa de fornecer para os seus concorrentes, você fomenta a indústria local e aí você gera uma crise desses chips que a gente tem observado agora, né? O próprio Brasil tem trabalhado, a Anfávia, né? A Associação Brasileira de Automóveis, ela já até publicou que tem um risco de desabastecimento de chips para carros elétricos. Então isso vem afetando o mundo de uma forma bastante complexa. E nessa jogada, o Brasil ele surge como uma alternativa viável. O Brasil, embora ele não tenha todos os minerais que a China também possui, ele possui grandes reservas de produtos importantes. Alumínio, silício, lítio, nióbio. O Brasil tem a maior reserva de nióbio no mundo, né? Então, ele surge como alternativa. E os problemas que antes apareciam, fundamentalmente de caráter político, já não são mais um impedidor tão grande como eles eram 2 meses, 3 meses atrás. Então, você tem a ascensão do caráter comercial e a diminuição do caráter político dentro da Casa Branca. A ala ela continua lá. Você tem ainda pressão política dentro da Casa Branca. Você tem esses setores que ainda são bastante ligados a uma área que talvez a gente possa caracterizar até como ideológica do governo Trump, mas também você tem a área mais tecnocrata que enxerga, ok, a inflação está subindo, o preço do café está subindo. O que a gente pode fazer para resolver isso? E ela está cada vez com uma voz mais ativa dentro do governo. Então, ainda eu acho que é um cenário bastante complexo que está sendo navegado, tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos. Nada está resolvido. Acho que isso é importante ficar bem claro, nada está resolvido, mas pode resolver num futuro próximo, talvez. Perfeito, obrigado. Para você, Lucas, o que eu queria saber a gente falou aqui desse contexto geopolítico, do contexto interno de Washington, mas fato no começo o presidente Lula parecia que queria deixar nas mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin a questão comercial completamente na mão dele e ficar só repisando o argumento da soberania de defesa, da soberania nacional. O que mudou de lá para cá que impôs ao presidente Lula que ele entendesse que aquela reivindicação legítima do setor produtivo de que fosse ele a assumir a negociação, e ele finalmente ouviu esse pedido, né? O que mudou de lá para cá, o que impôs ao Lula reconhecer que não dava mais para esperar, que ele ia ter que tomar frente dessa negociação? Olha, Raquel, acho que foi um misto de provocação e oportunidade, né? Se a gente recuperar o que aconteceu em julho, a gente teve
os Estados Unidos, de alguma maneira, dando um bypass em qualquer tratativa institucional de tratar o tarifaço. A carta que falava sobre as sanções que seriam impostas ao Brasil não vieram pelas vias diplomáticas. A gente até hoje não tem na Embaixada dos Estados Unidos um embaixador legitimamente representado, né? A gente tem um encarregado de negócios. Então, havia, por parte do governo dos Estados Unidos, né, que trouxe essa taxação à baila, uma resistência em tratar desses temas a nível institucional. E aí a gente teve esse misto de provocação, né, que o Lula aproveitou essa oportunidade, que se traduziu num aumento de popularidade doméstica. Então ele viu que esse argumento, esse tom mais incisivo de enfrentamento aos Estados Unidos dava voto e acabou aproveitando nessa linha, né? Então a gente teve ali um momento em que nem o Trump nem o Lula queriam conversar entre si, e aí faz sentido você jogar para baixo, né, essa discussão, você tratar do Geraldo Alckmin, ministro do MIDIC, com o secretário do Tesouro, com o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, você tratar ali num nível mais baixo, né, de terceiro escalão da diplomacia também. Então fazia sentido naquele momento. O que ocorreu foi, como Pimenta traz, essa tratativa do setor privado que de fato destravou várias ações, e a gente tem grandes nomes envolvidos nisso, né, como é o caso do Joesley Batista, que foi um dos maiores doadores para o Trump. A gente não pode deixar de considerar esse elemento também, e num cenário onde dos dois lados a gente viu a pressão se suavizar, e o Lula ele toma a frente, ele tira ali o protagonismo e as rédeas da mão do Geraldo Alckmin quando ele começa a ouvir sinalizações de que haveria sim interesse do Donald Trump em fazer essa conversa. E aí a gente tem aquele episódio da ONU, onde o Trump reclama das escadas rolantes e elogia o Lula, e a gente vai evoluindo até esse encontro na Malásia, né? Então foi ali um misto, e se a gente parar para pensar, isso é de julho a outubro. A gente diz que política muda como nuvem. É verdade, né? Se a gente olhasse 2 meses atrás, pareceria impossível que um encontro tão bem sucedido quanto esse que aconteceu tivesse condições de ser realizado, né? E agora faz sentido, né? O Lula, que está na crista da onda em termos de popularidade sobre o tarifaço, né? Não dá pra gente falar numa popularidade incontestável, não pode perder essa oportunidade, né? Já que a soberania nacional dá voto, e agora que você tem um outro presidente disposto a negociar em termos que são negociáveis pelo Brasil, aí o presidente vai lá, ele quer tirar a foto, né? Boa, então agora que a gente conseguiu entender exatamente o que aconteceu de julho para cá, vamos falar de agora. O que acontece agora com essa negociação? Pimenta, o governo brasileiro está muito otimista. Eu não sou uma pessoa otimista, então eu fico assustada com tanto otimismo. A gente pode entender que esse otimismo do governo brasileiro de que um acordo saia nas próximas semanas é otimismo porque é uma expectativa de entrega de resultados, ou é um otimismo porque é pura esperança de que eu quero que dê certo? Eu acho que é um otimismo de ter visto que houve evolução. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque o governo brasileiro fez um trabalho de mapeamento dos setores, e aí de novo eu enalteço o que o setor privado fez de levar, de buscar, de provocar o governo e mostrar. A gente tem mostrado até hoje, né, por meio dos nossos clientes, parceiros, enfim, ajudado a mostrar todo o problema que o tarifaço gerou para essas cadeias, porque, de novo, quando a gente vai para o local e faz uma análise local dessas cadeias, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, a gente está falando de cidades pequenas, que tem ali 1, 2, 3 empresas que têm a maioria das suas exportações voltadas para o mercado norte-americano. Então, quando a gente leva isso para o governo conseguiu mapear. Então, o governo tem isso muito bem tratado. Então, o diagnóstico o governo já tem. E quando você tem essa evolução, acho que esse otimismo vem de falar, olha, a gente sabe o que oferecer, né, ou está tentando encontrar pontos para oferecer, né, medidas que, de alguma forma, atraiam os Estados Unidos para a mesa de negociação. Uma negociação é isso, você tem que oferecer algo. Mas também a gente tem, obviamente, pontos para poder colocar na mesa e dizer, olha, esse é um problema, como a tarifa é um problema. E onde o Brasil está apostando hoje? Acho que hoje, isso é importante salientar, acho que hoje a grande aposta do Brasil é justamente na redução dessa tarifa, para gerar um pouco de normalização no comércio. O que a gente bate muito na tecla, Raquel, é que o comércio ele precisa voltar a ser normalizado de alguma forma. Se não for uma redução total dos 40%, que sejam 20%, aí eles vão encontrar. Eu costumo dizer que, né, o fruto da negociação é você encontrar aquilo que é desejável e o que é viável entre as partes. E aí você chega num ponto de consenso, né, o win-set que a gente fala em teoria de negociação. Então, esse ponto de consenso é que vai determinar
determinar, que vai ser determinado, que tende a ser determinado nas próximas semanas, segundo o governo. É otimismo demais pensar em próximas semanas? Acredito que sim. Eu acho que os negociadores que foram colocados agora pelo Trump, colocando a liderança do USTR para negociar, inclusive, o Department of State fazendo ali um oversight da situação, mas o Treasury também, o Departamento do Tesouro com o Bessent também participando, coloca, como até o Vitor falou, outros elementos à mesa. Então tem essa questão geopolítica, de interdependência assimétrica das cadeias de terras raras, você tem o problema da inflação, que é interno, você tem uma ação militar, possível ação militar dos Estados Unidos, inclusive na América Latina. A gente tem que trazer isso à tona também, pode estar prestes a acontecer, e o Brasil está aqui. Qual que é o papel do Brasil nisso, se é que vai ter algum papel? Então você tem outros elementos, mas o que a gente está vendo do governo, e aí acho que esse otimismo vem disso, é um diagnóstico apurado e a necessidade de avançar com aquilo que vai gerar algum tipo de benefício interno, que é a redução das tarifas. Bom você ter falado isso sobre o que está na mesa, já ter pontuado algumas coisas. Eu queria que qualquer um de vocês consiga me explicar onde que a gente pode ter avanços reais, seja de redução de tarifas, de suspensão temporária de tarifas, onde os avanços vão acabar sendo mais tímidos e onde não adianta ter esperança que a gente não vai conseguir avançar. Existe algum setor onde a gente fala, aqui não vai ter, pelo menos neste momento não temos elementos para conseguir avanço, e neste outro, em contrapartida, a gente tem todos os caminhos, todo o trabalho está sendo feito para garantir que o avanço venha. Dá para a gente mapear exatamente qual produto, qual setor consegue escapar, sair melhor nesse momento, e qual vai ter que talvez repensar, refazer negócios, porque o avanço pode não vir? Acho que é um pouco difícil, Quando a gente fala com o governo brasileiro, ele obviamente não vai pegar o cardápio das exportações e falar, não, esse aqui a gente pode negociar, esse aqui não, Esse aqui gera só 5 empregos, esse gera 10, então esse aqui é mais importante. E o Lula fala que não tem tema proibido, que tá tudo aberto, tá tudo na mesa de negociação, mas a gente sabe que tem setores que são mais sensíveis para a gente conseguir avanço. Mas, obviamente, o governo ele vai atrás e fala, eu quero baixar todas as tarifas. Horizontal. Quero que abaixe tudo. Seja por 60 dias, enquanto a gente negocia, por 90 dias, até encontrar uma solução permanente. Olhando do lado dos Estados Unidos, não sei se isso é viável. Porque o Trump, mesmo que ele faça concessões, ele não quer parecer que ele fez concessões. Ele sempre vai sair cantando de galo que ele ganhou a discussão. Então isso tem que ser visto com muito cuidado, É muito engraçado quando a gente olha a lista de exceção, Parece que foi uns amigos do Trump ligando pra ele e falando, isso aqui já me incomodar, por favor, eu já tinha, da Embraer, Então vai chegar mês que vem, não vamos colocar 50%, por favor. Então, quando você olha, parece muito essa relação do Trump com o setor privado americano. E se a gente continuar nessa relação, tem produtos que são claros. A carne do hambúrguer do McDonald's, feito pela JBS, o café do Starbucks, são produtos óbvios, são produtos claros. A indústria de transformação dos Estados Unidos, embora ela seja preponderante, ela exporta muito para o Brasil, boa parte da matéria-prima é feita aqui, exportada para lá e reimportada aqui. Então é complementar. Madeira, por exemplo, a celulose ficou de fora, mas tem vários produtos que são ajusantes do setor de madeira que também estão sendo tarifados e é um setor carente, móveis, fundamental, painéis de madeira, papel, são coisas muito importantes. E lembrando que o Canadá, que é um parceiro dos Estados Unidos que produz muita madeira, também está sendo muito tarifado, também está sendo muito afetado e é um concorrente do Brasil. Então você está fechando a porta para 2 dos maiores produtores desse produto. Então você precisa encontrar um certo equilíbrio ali naquela questão. Mas eu não acho que essa vai ser a narrativa do governo brasileiro. Isso vai vir provavelmente uma provocação dos Estados Unidos. E se eu puder só fazer um outro breve comentário, que aqui foge um pouquinho do produto e vai um pouquinho mais na área política, até passo para o Lucas para ele complementar, mas com relação à Lei Magnitsky. Uma das coisas que o Lula levou foi, gostaria de que as tarifas acabassem, fossem voltadas pelo menos para os 10%, e também que fosse retirada as sanções contra os ministros aqui e outros membros do governo. Essa eu acho muito difícil que caia, porque é um custo político irrelevante pro Trump, porque ele acena para a área ideológica, Não, tô sancionando esses caras aqui que estão prejudicando a política, o free speech no mundo, e a implementação dela também não foi muito bem colocada no Brasil ainda, pelo menos, Então eu acho que, olhando por essa perspectiva, eu acho que é difícil que o Brasil consiga um acordo nesse cenário. Posso fazer um adendo só em relação aos Estados Unidos? Sempre! O Lucas pode falar sobre o ambiente político interno. Tem um ponto aí, você falou do Brasil, para Estados Unidos, que eu acho que nas últimas 2 semanas a gente não pode fechar os olhos, que são os acordos que os Estados Unidos ou têm perseguido ou já têm fechado na área de minerais críticos e terras raras. Foram acordos ou negociações, mas com a Austrália foi um acordo de fato abrangente, um acordo que envolve investimento mútuo, desenvolvimento da cadeia na Austrália para suprir a demanda dos Estados Unidos de alguma forma.
E os Estados Unidos fechou ou acordos ou está em negociação com Tailândia, Malásia e Vietnã com o mesmo intuito. Japão também. Com o Japão, exatamente, bem lembrado. Então, assim, se existe algo à mesa que os Estados Unidos vão, obviamente, fazer um push, e o Brasil tem a segunda maior reserva, é em terras raras. Então, o que a gente tem falado muito, conversado muito, e aí tem um ponto importante desse aspecto midiático do Trump, né? Esteve lá nos Estados Unidos, né? Todas as vezes que a gente esteve lá, a gente ouve falar dos operadores ali de comércio, dos lobistas, advogados. O Trump, ele opera no Big Win. Qual que é o Big Win? Ele tem que anunciar um Big Win, uma vitória, né? E aí não é questão de ser vitória, porque a vitória, enfim, ela, nesse caso, pode até ser subjetiva, porque você teve acordos que foram anunciados investimentos, mas não tem prazo para investimento. Então, assim, isso é muito subjetivo, mas terras raras, nesse aspecto, pode dar um poder de barganha muito forte para o Brasil. Se você tiver um plano conjunto de cooperação, se você tiver um diálogo bilateral, visando o desenvolvimento da cadeia no Brasil, né? Então, esse é um trunfo que está à mesa e que os Estados Unidos têm interesse. Acho que esse, para ser objetivo, né, quando você perguntou, tem algum interesse que pode avançar, algum aspecto? Esse, no caso dos Estados Unidos, acho que está muito latente e vai chegar à mesa de negociação se já não chegou. Boa. E o Vitor, ele fez ao trazer o assunto da Magnitsky, Lucas, eu fiquei aqui pensando, a questão política em torno do tarifário, porque logo que começou o tarifaço, a gente tinha muito essa preocupação, né? É um tarifaço que está sendo imposto por uma questão política e não comercial, a gente conseguiu converter esse debate num debate comercial, mas o elemento político está lá, né? Como disse o Vitor, não há expectativa de mudança nas sanções das autoridades brasileiras. Há algo que o governo brasileiro poderia oferecer para o governo norte-americano para rever essas sanções, ou a gente vai ficar como está e vamos continuar só focando no comercial, porque não temos o que oferecer, não temos concessão, nem disposição de fazer uma concessão na área política. Como é que você vê isso? Dá pra gente separar isso até em duas partes, né? A primeira delas é a questão da pressão em relação à condenação do Bolsonaro. Parece que isso não é tão importante mais pros Estados Unidos quanto era lá em julho. Então, houve a condenação, a gente tá em vias, né, de ter ali, muito provavelmente, a prisão do Bolsonaro, depois que acabar essa fase de embargos de declaração. Então, acho que vale a gente observar como os Estados Unidos tende a responder em relação a isso. Esse vai ser um elemento importante. A gente já tem algumas pistas em relação a isso, né? Durante o encontro na Malásia, o Trump não quis falar muito sobre Bolsonaro, o que já é um indicativo de que essa não é mais uma preocupação. Do outro lado, o que a gente pode oferecer fora do ambiente de tarifaço? Tem a questão das Big Techs, né, que tem a ver com tarifas também, porque o governo gostaria de taxar as Big Techs, mas o que o governo pode oferecer é justamente isso, um acordão, às vezes informal, do Supremo Tribunal Federal não perseguir o tema de redes sociais no curto prazo. A gente tem eleições no ano que vem, o TSE costuma ser muito ativo em relação às redes sociais, então às vezes algum compromisso de meio termo com as plataformas, de não avançar muito nas normas que o TSE já tem com as redes sociais. Isso poderia estar na negociação numa tentativa de abrandar essas sanções. E aí eu concordo com o que o Vitor fala. Tirar a Magnitsky nesse momento pode ser um movimento muito forte, muito contundente domesticamente para o Donald Trump. Então, outros elementos que podem estar nessa questão. O primeiro deles é que o Alexandre de Moraes gosta da Magnitsky pelo que rola nos bastidores, né? Dizem que ele trata a Magnitsky como quase um broche, assim, um elemento de bravura. Dizem que ele ficou muito contrariado quando a AGU se pronunciou sobre a Magnitsky, se prontificou a defendê-lo nos Estados Unidos, porque a ideia dele seria não dar nenhuma publicidade, né, nenhuma declaração sobre esse tema. Agora, tem autoridades que estão se incomodadas, como é o caso do ex-ministro agora, Barroso, do STF. Tem muita gente que coloca a aposentadoria precoce como o cancelamento de vistos dele e da família, lembrando que ele tinha um filho que morava em Miami e que está no Brasil, né, depois dessas questões. Então, talvez o Trump não precise ser tão firme a ponto de revogar a Magnitsky, mas reautorizando vistos, voltando ali para esse momento mais institucional. Acho que para o governo brasileiro seria talvez um meio termo aceitável, né? A gente teve, por exemplo, o Alexandre Padilha sendo impedido de comparecer
a um evento internacional de saúde em Washington, né? Então, talvez retomar essa normalidade, que as autoridades brasileiras que estão com o visto revogado voltem a ter livre acesso aos Estados Unidos, pode ser um ponto de arrumação aí que fique bom para o governo brasileiro e não tão ruim para o Trump. Você acabou de destacar, né, que a gente pode ter eventos, avanços aí nessa questão de rever pelo menos a questão dos vistos, né? Já seria alguma vitória para a narrativa do Lula, né, para alimentar a narrativa do Lula nesse momento de defesa da soberania. E a expectativa, eu posso dizer que a expectativa, no fim das contas, não é só esperança, a gente vai ter algum tipo de resultado na negociação comercial. Eu queria que você trouxesse para a gente qual é o peso de seja qual for o avanço, que pode ser um avanço tímido, mas o Lula vai bater tambor como se fosse a grande vitória. O peso desse avanço, desse resultado dessa negociação, para o combo, né, popularidade, governabilidade e expectativa do poder do Lula. Olha, Raquel, quando eu entrei na Universidade de Brasília, a gente tinha uma máxima na ciência política de que política externa não dá voto no Brasil, né? Você não tem que olhar para isso, nenhum eleitor vai mudar de opinião. Ao longo da minha carreira enquanto analista político, essa máxima foi testada várias vezes. Diria que sim, dá voto e tira voto também. Acho que talvez até mais quando a gente pensa na impopularidade. Eu acho que vai depender também do ambiente doméstico como que esse elemento vai ser bem recebido. A gente começou a semana numa crescente para o Lula com a oposição completamente perdida, sem narrativa. A foto do Lula com o Trump é em conteste, né? Aquele sorriso largo, os dois presidentes apertando a mão do outro. Isso é uma vitória semiótica fundamental. Agora, a gente está gravando isso na quarta-feira, antes do Dia das Bruxas. A gente está ali vindo daquela mega operação no Rio de Janeiro. A pauta da segurança pública entrou como uma bomba no Congresso e é onde a esquerda patina. Então, eu diria que se vier agora uma rearrumação do ponto de vista comercial, enquanto o governo está nesse turbilhão de segurança, talvez o impacto não seja tão grande assim, e, sobretudo pela fala que o Lula fez na Malásia também, né, dizendo que traficantes eram vítimas dos usuários, então que complica bastante o elemento para o Lula. Agora, falando concretamente sobre dividendos políticos, acho que uma coisa que a gente não pode tirar aqui é um erro de cálculo gigantesco do Eduardo Bolsonaro. Quando ele vai até os Estados Unidos, solicita sanções, ele estava talvez mirando a Magnitsky, veio o tarifaço junto com o Magnitsky, o Eduardo Bolsonaro ele atuou de maneira muito danosa para a direita. E aí Pimenta estava em Washington quando os senadores estiveram lá, a gente tinha senadores do campo bolsonarista, como o caso do Marcos Pontes, da Tereza Cristina, que não apenas bolsonarista, como presidencialíssima, né, cotada ali para ser vice de uma chapa de direita, né, na próxima eleição, e o Eduardo Bolsonaro fez questão de desabonar qualquer político de direita que ousasse falar de tarifaço. Então foi assim com os senadores de direita que foram até Washington, foi assim com o governador de São Paulo, Tarcísio, que tentou talvez liderar uma paradiplomacia e manter uma relação com o Trump quando o Lula estava aparentemente com pontes completamente bloqueadas, e ao limitar o acesso da direita, da política, da classe política de direita ao presidente Donald Trump e à Casa Branca, o Eduardo Bolsonaro deu a chave agora para o Lula, né? Quando essas relações foram estabelecidas, é o Lula que estava lá liderando. A gente já mencionou aqui, acho que vale falar novamente, que foi o setor comercial brasileiro que pavimentou esse caminho do Lula até lá, mas agora, na hora da foto política, é só o Lula que pode falar alguma coisa sobre tarifaço. Se vier arrefecimento de tarifas, o Tarcísio não vai poder comentar sobre isso, sob risco de receber ali um ataque nas redes sociais. Os senadores de direita também não vão poder falar que eram eles que estavam negociando. E o Eduardo Bolsonaro também não abriu canais de diálogo com o setor produtivo enquanto ele estava com esse acesso à Casa Branca. Ele poderia ter visto esse erro de cálculo e talvez de alguma maneira se abonado como um negociador de manter Magnitsky e arrefecer tarifas. Como ele não faz isso, o dividendo vem todo para o Lula. Seja num resultado favorável de diminuição de tarifas, seja num não resultado, porque o não resultado já era o que a gente tinha até agora, com o tarifaço sendo responsabilizado pelo campo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, para o Lula, é uma situação quase que de ganha-ganha, apesar de que isso vai depender do cenário político doméstico também, como eu mencionei, né? Essa questão da segurança pública acaba contaminando muito dessa semana que poderia ser de grandes vitórias para o Lula. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já para o nosso último bloco do podcast Salão Azul para falar um pouquinho mais sobre o futuro das tarifas.
Olá, estamos de volta com o podcast Salão Azul para falar do futuro das tarifas. Pimenta, você falou bastante aí da questão de minerais raros, já deu uns sinais de para onde a gente pode avançar. O que eu queria saber é, enfim, toda crise é também um momento de oportunidades. Então, que janelas de oportunidades a gente consegue ver abertas agora no curto prazo, imediato e no médio prazo? E no longo prazo, que lições o Brasil pode tirar, né? Qual é o aprendizado de toda essa crise que a gente está enfrentando e que pode ser transformadora para a nossa forma de planejar o nosso comércio internacional, para o desenvolvimento de políticas públicas que possam ter impacto na nossa negociação com outros países? Como é que você vê? Afinal de contas, algo de bom vai ter que sair de toda essa crise. É para ficar mais 1 hora falando sobre isso. Sim, já que o Lucas falou de quando ele entrou na faculdade, né, que era algo recente, quando eu entrei, que aí já faz um bom tempo. Tipo quando eu entrei. Por aí, né? Mas a gente vivia um mundo ali, o multilateralismo, você tinha uma proeminência, você tinha, de alguma forma, as negociações multilaterais atuando de uma maneira muito, até no dia a dia dos países, consolidação de tarifa aplicada, os acordos, né? Você tinha toda uma dinâmica que dialogava muito forte com isso, com regras, instituições e o institucionalismo nas relações internacionais. Pois bem, acho que essa é a primeira grande lição para todo mundo. Esse mundo acabou. E não é que ele acabou totalmente, mas da forma que ele era, Tom Friedman, Fukuyama, o fim da história, aquilo não se realizou, né? Então você tem um mundo hoje do realismo, voltando com um ponto muito central das relações internacionais. Por que eu estou fazendo esse prólogo todo? Porque é aí que as empresas vão ter que navegar, é aí que os países vão ter que navegar. E no mundo como a gente está vivendo hoje, que tem um conceito também muito interessante de interdependência assimétrica. O que é isso? Você tem um pool de recursos e cada nação tem uma disposição, tem um controle desses recursos. Nesse mundo, quem controla recurso estratégico, quem controla a etapa crítica de cadeia produtiva, faz uma disposição muito crucial de como essa interdependência acontece e pauta economicamente e estruturalmente o sistema internacional. Ajuda a pautar. Então a influência é fundamental. Quando a gente fala que a China tem 90% da cadeia hoje, depende da leitura que você faz, de 70% a 90% na cadeia de terras raras hoje, então a China controla essa cadeia, né? E isso vai ter um impacto nos outros países. Quando a gente fala que o Brasil tem uma predisposição em aumentar, alguns falam de 50%, 40% sua produção de proteína nos próximos 20, 30, 40 anos, porque isso vai ser fundamental para alimentar o mundo, essa é uma vantagem comparativa relativa que o Brasil tem. Então, por que eu estou dizendo isso? Não dá para deixar de focar daqui para frente, já que você está falando de oportunidade, na construção de cadeias de valor que a gente possa operar de uma maneira plena, como pautando a agenda dessas cadeias, e aí a gente não vai poder fazer isso só com o governo, a gente precisa, para a formação bruta de capital fixo, do investimento estrangeiro direto. Então, trazer os estados, outros estados para cá, outros países para cá, como parceiros, né, para esse desenvolvimento dessas cadeias é fundamental. Então você tem agro, você tem proteína, você tem combustível de aviação, combustível sustentável, SAF, né, combustível sustentável de aviação, você tem a própria cadeia de terras raras, né, e mineração crítica, você tem hidrogênio verde, né, a própria cadeia de infraestrutura na América Latina perpassa o Brasil, passa pelo Brasil. Todo esse projeto que está sendo feito para você ter portos que saiam, né, um caminho que sai do Porto de Santos e vai até o Peru, ou o porto do Chile, né, Antofagasta, entre outros, toda essa cadeia perpassa o Brasil. Então, o Brasil não pode jamais negligenciar isso agora. Então, há de ser feito, obviamente, nesse novo mundo, nessa nova constituição, né, ou distribuição de poder no sistema internacional, qual que é o papel do Brasil, efetivamente, em algumas cadeias. Não em todas, mas em algumas cadeias. Algumas a gente já falou aqui, já está tratando aqui. Mas aqui para frente não é só olhar mais o que a gente conseguiu até agora com o mundo que a gente tinha. Um mundo de regras e normas, relativamente estável, mas agora é um mundo onde os conflitos estão mais aparentes, onde a geopolítica voltou a ser. Quando a gente estudava a geopolítica lá atrás, era muito voltado à Guerra Fria e tudo mais. Hoje não, hoje o conceito de geoeconomia ganha muita força. E é nesse mundo que a gente tem que operar. Maravilha. E se puder só complementar também, é muito engraçado, né? Porque a gente cresceu, talvez mesmo vocês tendo feito faculdade um pouquinho mais tempo que eu, mas vocês trabalharam e viveram boa parte da carreira de vocês em um período de regras internacionais do comércio, né? O OMC,
94, etc. Mas essa não é a história do comércio internacional, né? A história do comércio internacional é a lei do porrete. E eu vi até uma análise recentemente que eu achei muito curiosa, né? Que estavam comparando o Trump com o Roosevelt, né? Da política do Big Stick, do grande porrete. Só que o Roosevelt pelo menos tinha o fale suavemente antes do porrete. O Trump só tem porrada e porrada e porrada. Então muda bastante, né? E ele não esconde. Ele fala diretamente com as pessoas do jeito que ele acredita que as coisas têm que ser. Mesmo que ele tenha interesses por trás, ele não esconde a fala dura que ele tem, né? E falando de oportunidade também, Raquel, ao mesmo tempo que você tem essa caracterização do mundo cada vez com negociações mais bilaterais e fugindo do multilateralismo, fugindo das grandes instituições que foram criadas ali, né? Ali nos anos 90 pra cá, fundamentalmente, de comércio falando, também foi visto um movimento de uma busca de retomada dos acordos de livre comércio. A gente sempre falava, né, que o Mercosul perdeu o bonde da história. Perdeu o bonde de fazer os grandes acordos. Perdeu o bonde de fazer um acordo com a ASEAN, fazer um acordo com a União Europeia, fazer um acordo, sei lá, mesmo com a ALCA, né, nos anos 2000. Perdeu. E agora esse movimento volta e a gente vê o Lula sendo o grande pregador dos acordos, né? Abrindo frente de negociação com o México, o Canadá, fechando agora acordo com a União Europeia, com o EFTA, com a Indonésia. Ele tá indo atrás ativamente disso, e se você falasse para um petista dos anos 2000, ele ia achar que você é maluco, né? E se você falar com um petista, talvez, que de hoje em dia também ele diga a mesma coisa. Perdeu o bonde, tá pegando Uber agora. Tá pegando Uber, né? Você falasse para um petista dos anos 2000 que o Alckmin seria o vice do Lula também. Não é. Não é. Não ia rolar. É verdade. Cada dia mais fui convencido que isso aqui é uma Matrix, né? Uma simulação. Nada pode ser real. Mas só pra finalizar, quando teve a mesma política do Trump com os outros países, eu tinha uma pequena esperança que talvez a União Europeia fosse fazer algo parecido com o que a China fez. Falar, não, essa linha aqui a gente não cruza, a gente não vai negociar nessas bases. Se houvesse isso, talvez a gente estivesse falando de uma outra perspectiva hoje em dia. Mas não aconteceu. Não aconteceu e a gente vê hoje, né? Todo mundo correndo para conseguir o melhor acordo. A América Central, historicamente, sempre foi o quintal dos Estados Unidos. E a China estava crescendo muito lá, né? Hoje a gente vê países falando, não quero negociar com a China, vou voltar só com os Estados Unidos, Trinidad e Tobago foi assim. E agora tem um destroyer na costa deles lá para ameaçar a Venezuela. Então o mundo ele tá em rápida transformação como ele sempre esteve. Mas talvez agora numa outra toada. É verdade. Bom, eu vou voltar a puxar pra gente encerrar o podcast para o ambiente interno político aqui dentro, né? Você já falou um pouco sobre isso, sobre o impacto nesta semana em que a gente está tendo os efeitos da mega operação lá no Rio de Janeiro, sobre um eventual avanço politicamente, como cada lado vai ter que lidar com isso. Ano que vem, ano de eleição, obrigada. É a época favorita da minha vida. Quem acompanha esse podcast sabe disso. Eu adoro eleição e adoro falar de eleição. Então não vai ter jeito. Eu vou ter que perguntar pra você qual vai ser o peso. Tudo isso aqui que a gente falou, não é só do que vai acontecer com as tarifas, mas dessa mudança do mundo e dessa mudança do posicionamento do Brasil no mundo, como isso vai ser usado por todos os lados na hora da campanha. O que a gente pode esperar de 2026, dessa agenda internacional que, pelo jeito, dá voto e tira voto? É difícil de pontuar isso a essa altura, né? A gente está há um pouco menos de um ano do primeiro turno das eleições do ano que vem. As coisas tendem a mudar ainda bastante, o que dá pra gente já dizer com segurança. A gente vai ter uma reedição da polarização entre lulismo e bolsonarismo, né? O Lula nem de longe está favorito a vencer essa reeleição. Tem a máquina pública, tem demonstrado resiliência nos últimos meses, vem de um governo com altos e baixos, uma relação com o Congresso muito tumultuosa, e a gente vai ter que ver como que isso evolui. Um elemento importante para o Lula é demonstrar a expectativa de poder até para continuar a ser uma figura benquista pelo Trump. Um dos elementos que com certeza está por trás dessa virada de chave do Trump, de não estar mais insistindo tanto em Bolsonaro, é a melhora das condições do Lula nos últimos meses, sem dúvida. A gente viu que houve a condenação do Bolsonaro, a gente não teve grandes manifestações que pararam o Brasil, a gente passou por uma eleição difícil, né? Em 2022, estradas bloqueadas, o 8 de janeiro, a gente não precisa nem falar, e a gente não viu nada nem parecido com isso, com a decisão do STF, no fim das contas, de retirar completamente o Bolsonaro dessa disputa política, né? E não se fala mais em anistia também. Então,
quando a gente soma esses elementos, faz muito mais sentido para o Trump negociar com o Lula. Falar, opa, você tá forte, quem eu tava defendendo vai pra cadeia e não tem nem chance de ser anistiado, não tem mudança na lei da ficha limpa que tire a inelegibilidade dele, né? Então, manter essa expectativa de poder alta pro Lula vai ser importante para que essas negociações continuem acontecendo. Eu acho que um elemento também que acaba pesando a favor do governo é o fato de que o Trump também vai enfrentar eleições nos Estados Unidos no ano que vem. Ele tem a renovação do Congresso de meio de mandato, né, que é tradicional lá nos Estados Unidos, precisa dar algumas respostas à inflação até lá, e é o que a gente diz, inflação você não resolve na semana de eleição, você tem que resolver um ano antes, para a pessoa ir sentindo a economia mês a mês e querer continuar com aquele governo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carne, de café, a gente tem bons elementos para que isso avance. Agora, o Lula vai precisar demonstrar resultados concretos num cenário de altíssima instabilidade, e aí aqui eu destaco o exemplo do Canadá, né? As negociações estavam indo bem, uma província fez uma propaganda, o Trump mudou o discurso. Olha como é volátil, né? Uma província não saiu do governo central do Canadá, uma província impactou completamente. E a gente sabe que o Lula no improviso produz grandes pérolas, mas também grandes lixos, né? Então, tem um ano para acertar e errar, né? E eu diria que essa corda vai oscilar bastante. A gente vai continuar vendo muitos altos e baixos até o ano que vem. E aí, a gente vai ter que entender, né? Vai chegar mais perto de outubro, quem vai ter mais condições de explorar a questão com os Estados Unidos? Nessa semana, o Lula tem mais condições de explorar a relação dele com o Trump. Será que em outubro do ano que vem vai ser a mesma coisa? Talvez não. Bom, agora só falta o acordo. Só falta o acordo. A gente já resolveu tudo aqui nessa mesa. Chama a gente que a gente resolve. A gente resolveu tudo, brincadeira. Agora falta o acordo. Quando vier o acordo, se você segue a BMJ nas redes sociais, você vai saber primeiro. Queria agradecer a todos vocês por estar aqui nessa edição do podcast Salão Azul. Dizer que a nossa próxima edição, em novembro, vai falar um pouquinho sobre outro tema que é muito importante, COP30. E, mais uma vez, se você quiser saber as coisas sobre Brasil, sobre economia, sobre ambiente de negócios, fica de olho nas redes da BMJ. Até a próxima edição.